Olá, salve Maria Santíssima, sejam bem-vindos à terceira aula sobre o livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Você encontra aqui no YouTube as duas aulas anteriores que você pode acessar nos links que eu vou deixar disponíveis aqui para vocês. Então, hoje nós vamos tratar do capítulo 3 do livro, que é intitulado Da Grande Confiança que Devemos Depositar no Amor que nos demonstrou Jesus Cristo, bem como em tudo o que fez por nós. Vamos tratar sobre a confiança no amor de Jesus Cristo que nós devemos ter. E nós temos que entender algumas coisas. Esse capítulo, ele é breve, tá? Vai ser uma aula breve. Nós temos que entender sobre a graça de Deus. E logo aqui, no primeiro parágrafo do livro, ele cita um salmo de Davi, né? O Salmo 30. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Vós me libertareis, ó Senhor, Deus fiel. Tá mostrando a confiança aqui de Davi, né? Em Deus. Ele se entregando nas mãos de Deus e confiando que Deus ia fazer o melhor na vida dele, porque Deus é fiel. Será que a gente confia no amor de Deus assim, dessa forma? Da forma que deveria ser? Será? Será que a gente confia mesmo em Deus? Então é isso que ele vai tratar aqui nesse capítulo. E nós temos que sempre refletir sobre isso. Nós falamos tanto do amor de Deus, da nossa confiança que temos, né, em Deus, mas afinal, será que a gente confia mesmo? Ou a gente ainda confia desconfiando, como se diz por aí. E depois ele vai dizer assim, ó, quanto mais não devemos nós depositar a nossa confiança em Jesus Cristo, depois de haver já vindo e cumprido a obra da redenção. Se Davi, lá no Antigo Testamento, confiava tanto em Deus, assim, né, a ponto dele falar aqui, né, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, vós me libertareis, ó Senhor, Deus fiel, confiando que Deus ia libertar ele. Lá no Antigo Testamento. Aí agora nós que já temos, né, a certeza da redenção, sabemos, né, que Jesus ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já nos redimiu. E mesmo assim, há aquela insegurança em relação a Deus. Ai, será que Deus vai fazer isso para mim? Ai, será que... Ai, meu Deus, eu pedi aqui para Deus esse milagre, mas... Ai, não sei não. Será que a gente confia realmente em Deus? Sim, a gente não deveria nos questionar e isso não deveria ser um problema na nossa vida. A gente deve confiar em Deus, assim, muito, muito mesmo, sem desconfiar nem um pouco. Por quê? Porque ele já mandou o filho dele, Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. E mesmo assim a gente não confia em Deus. Imagina aquele povo que não tinha certeza da redenção. Imagina. Porque Davi está muito longe dos profetas ainda. Que quando foi que, né, o Messias começou a ser anunciado, né? E as pessoas começaram a ter esperança que realmente viria alguém para salvá-los, né? O próprio Deus viria. Não tinha, Davi não tinha esse conhecimento. E mesmo assim ele confiava em Deus, porque ele sabe que Deus não abandona. Deus, ele não nos abandona. É nós que abandonamos Deus no momento que a gente duvida dele, que a gente não confia nele. Se ele já veio, se ele já abriu o céu novamente para nós, e mesmo assim a gente não confia nele, aí fica complicado. Nós temos que dizer sempre, Immanus tuas Domini comendo spiritu meum, redemiste-me Domini, Deus veritatis. Então nós temos que repetir sempre esse salmo de Davi. Senhor, eu confio em Ti, eu encomendo o meu espírito a Ti, que o Senhor vai me libertar, que o Senhor vai me curar, que o Senhor vai me conceder esse milagre. Uma amiga muito querida minha, muito mesmo, compartilhou ontem, teve a graça, né, de ser inspirada pelo Espírito Santo para compartilhar conosco um vídeo, né, de um padre, numa homilia, um sermão, e ele falando de como nós temos que ser mendicantes diante de Deus. Nós temos que pedir, igual o mendigo fica pedindo as coisas, me dá, me dá, me dá, me dá. Nós temos que ser assim com Deus. Nós temos que ser insistentes com Deus. A gente tem que confiar em Deus a ponto de ficar insistindo com Ele o tempo todo. Oh Deus, oh Deus, 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 me ajuda, Deus isso. Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo. E a gente só consegue ser mendigos de Deus, vamos dizer assim, se a gente confiar nele. De confiar que Ele vai fazer aquilo para nós.
Porque, tipo assim, chega um ponto que Deus fala assim, não tô te aguentando mais aqui, toma aqui o que você quer. Claro que se for para a salvação da nossa alma. Então, a graça de Deus, ela é infinitamente maior que os nossos pecados. Se nós temos grandes motivos para temer a morte eterna por causa das ofensas feitas a Deus, temos, por outro lado, motivos bem maiores para esperar a vida eterna pelos méritos de Jesus Cristo. Então nós temos que confiar em Deus. Se nós tememos a morte, né, por causa, né, de toda a consequência, né, do pecado, por que é que a gente não confia em Deus? A gente tem motivo muito maior para confiar nele, para esperar a vida eterna, do que esperar a morte. Porque se ele morreu, ressuscitou e prometeu que isso também aconteceria conosco, a gente tem motivos muito maiores para isso do que para ficar com medo. Então nós temos o pecado, nós merecemos o inferno, mas o Redentor, que é Cristo, ele veio carregar-se de todas as nossas culpas para satisfazê-las com seus sofrimentos. E mesmo assim, a gente não confia nele. Nós merecemos o inferno. Aí ele veio, fez o que fez, morreu na cruz, né? Ressuscitou, e mesmo assim nós não confiamos em Deus. Imagina aquele povo do Antigo Testamento, gente, antes dos profetas, que nem sabia que ele iria vir. E mesmo assim confiaram. Moisés, 40 anos no deserto, confiando que Deus ia levar aquele povo para a terra prometida, mesmo que o povo estava demonstrando tudo errado. Eles estavam fazendo tudo errado, estavam desobedecendo a Deus o tempo inteiro, mas mesmo assim Moisés confiou. Porque meu Deus é um Deus fiel. Ele é fiel. E ele vai levar esse povo para lá. E levou. Só que a gente tem que ter paciência, né? Temos que ter paciência. Então a graça de Deus, ela é infinitamente maior que nossos pecados. Então nós podemos confiar em Deus tranquilamente. Porque a graça dele é muito maior do que os nossos pecados, do que o nosso medo, do que a nossa desconfiança, mas precisa da fé. Ele precisa da nossa fé para poder agir na nossa vida. Sem a nossa fé concreta, real, fica mais difícil, né, dele agir na nossa vida. Em Hebreus 12, 1, 2 diz assim, por ocasião da nossa fraqueza, tememos cair aos ataques dos inimigos, que ainda nos resta combater. Eis o que temos de fazer. Como diz o apóstolo lá em Hebreus. Corramos com paciência na carreira que nos é proposta, pondo os olhos no autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual, tendo-lhe sido proposto gozo, sofreu a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. O próprio Cristo, que é Deus, teve que confiar que ele iria passar por todo o Calvário, mas depois ressuscitaria. O próprio Cristo teve que confiar em Deus, que Deus ia morrer, mas ia ressuscitar. Ele teve que confiar nisso. E ele levou isso até as últimas consequências. E nós, por coisas pequenas, a gente desconfia de Deus. Será que Deus está lembrando de mim? Será que Deus me esqueceu? Será que Deus lembra de mim? Será isso? Será aquilo? E nós só encontramos essa graça em Jesus crucificado. Então, quando você ficar desconfiado de Deus, quando você já estiver assim, meu Deus, eu tô te pedindo tanto isso aqui e o Senhor não tá me dando, eu já estou ficando aflita, lembra de Jesus crucificado. Lembra de Jesus na cruz. Nós só encontramos a graça diante de Jesus na cruz. Por quê? Porque depois da cruz, depois do Calvário, vem a vida eterna, vem o céu, vem o paraíso e vem a superabundância. Como eu disse na última aula, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós não temos motivos, Deus não deu nenhum motivo para nós desconfiarmos dele, pelo contrário, ele só deu motivos para confiarmos nele. Toda a história da redenção lá do Antigo Testamento, tudo é baseado na confiança em Deus. Ana, mãe de Samuel, teve que confiar em Deus para que ela concebesse Samuel. Davi teve que confiar em Deus depois de tudo errado que ele fez. Ele teve que confiar que Deus restituiria ele, faria dele de novo um grande homem. Ele teve. Moisés teve que confiar em Deus. Moisés nem sabia que ele era hebreu. E ele teve que confiar em Deus. Ele teve. Para guiar aquele povo, ele teve que confiar, porque ou ele confiava ou ele não. Senão não tinha jeito, ele não tinha opção, entendeu? Se ele quisesse realmente tirar aquele povo do Egito, libertar aquele povo, ele teve que confiar em Deus. E assim, a gente é em tudo, gente. Somos todos nós. Se não for a confiança em Deus, como é que nós vamos agir na nossa vida?
Se a nossa vida ela está ordenada unicamente em agradar a Deus e a nossa salvação, se a gente não confiar em Deus, como que a gente vai viver? Nós não somos órfãos. Nós precisamos dele. Nossa Senhora, Maria Santíssima Virgem Puríssima, ela teve que confiar em Deus. Sem entender muito bem, ela teve que confiar. Grandes maravilhas obrou o Senhor em mim. Então, e aí quando ela canta, né, o Magnífica, aquilo ali é a confirmação do quão Nossa Senhora confiou em Deus. A Isabel, prima, né, Santa Isabel, prima de Nossa Senhora, teve que confiar em Deus também. Então, gente, a vida do cristão ele é baseada na confiança em Deus, porque senão não faz sentido você falar que é cristão se você não confia em Deus. E eu falo isso para mim, que muitas vezes questionei e questiono. Meu Deus, onde está o Senhor? Cadê o Senhor? O Senhor me abandonou? Não, ele não abandonou. Ele não abandonou. Jesus não esqueceu de nós. Ainda que eu ache, que você ache que ele esqueceu, que eu acho que ele esqueceu de mim. Ele irá conceder os nossos pedidos no momento certo, na hora certa. Mas nós temos que confiar. E não ficar assim, Deus, já tá na hora que, já passou da hora aqui do Senhor me conceder aquela graça, aquela cura que eu pedi, aquele milagre, já passou da hora do Senhor me conceder. Não, não é assim que funciona. Só que você tá insistindo com Deus? Ou você só pede assim, ai Deus, então, se for da vontade do Senhor, o Senhor faz isso aqui na minha vida. Não. Não é assim que pede. É assim, ó, meu Senhor e meu Deus, eis-me aqui diante de ti hoje, neste momento, implorando ao Senhor e com a intercessão de sua Santa Mãe, que o Senhor me conceda essa graça, que o Senhor me dê essa graça hoje. Eu preciso do pão de cada dia, então todo dia eu vou pedir para o Senhor, todo dia eu vou pedir, todo dia eu vou estar aqui, porque lá no deserto o maná caía uma vez por dia e era o suficiente para comer naquele dia, não era para guardar para outro dia. E tinha que pedir de novo para ter de novo. E eu estou aqui, Senhor, eu estou insistindo com o Senhor, eu vou brigar com o anjo igual o Jacó fez. Enquanto o Senhor não me der minha bênção, eu não vou sair daqui. Jacó não brigou com o anjo? O Jacó falou, não, eu vou pegar esse anjo aqui agora no tapa, mas que eu vou ficar com a minha bênção, eu não saio daqui sem a minha bênção. Então, e Jacó, com o anjo, rolou lá na terra, na poeira, até o anjo ceder a bênção. Então, nós temos que insistir com Deus. Então, às vezes, a gente fala que confia em Deus, mas fica fazendo essas orações. Ai, Senhor, que seja feita a tua vontade. De todo jeito, ele vai fazer a vontade dele na nossa vida. Mas vamos pedir umas coisas aí? Vamos mostrar para ele que a gente quer, que a gente fala. Ele ama quando a gente pede as coisas para ele. Ele ama, gente. Porque ele tem tanta coisa para dar, só que ele tá esperando a gente pedir. E ele ama ver, né, a felicidade de nós ao receber, né, tudo aquilo que ele tem para dar. E muitas vezes a gente recebe também coisas que a gente não pede. Não pede também. Porque Deus, ele é assim, ele faz essas coisas. Mas tem coisas que a gente tem que pedir, tem coisas que a gente tem que insistir. Então confie que Deus vai trazer para você o seu milagre, a sua bênção. O que você precisa para a sua salvação, ele vai trazer aquilo que você tanto está pedindo. Mas você tem que confiar, eu tenho que confiar. A minha fé é fraca, então eu rezo, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Então esse capítulo 3, ele vem trazer isso, Santo Afonso traz isso à tona, essa confiança que temos que ter em Deus, para alcançarmos aquilo que a gente precisa, que a gente deseja. Porque tem muita bênção que Deus não nos dá, porque a gente não pede. Então tem muita coisa para ele nos dar e a gente não pede, ele só vai dar se pedir. E outras ele dá sem pedir. Ele dá sem pedir. Mas então vamos insistir com Deus mais, para que essas bênçãos cheguem a nós? Vamos pedir. Então, a aula de hoje é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se inscreva aqui no meu canal, curte meu vídeo, comente, me ajude aqui. Eu estou fazendo essas aulas porque eu quero deixar registrado isso para mim e também compartilhar com vocês e usar a internet, né, para algo bom. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula.